Fala rapaziada, o Cartola tá de volta e nesse vídeo a gente vai trazer os nomes mais indicados para a rodada 3 do Cartola. Tá? Até o momento foram assistidos 53 vídeos, somando um pouco mais de 18 horas. Tá? Então, enquanto roda a vinheta, deixa o like. Bom, rapaziada, então vamos começar aqui, né? Já falando do esquema tático, né? Primeira vez que a gente vai, né? A gente não vai alterar o esquema tático, mas é a primeira vez que a gente viu diversificar o esquema tático, além do 4-3-3, né? O tradicional 4-3-3. No 4-3-3 a gente teve 96% de escalações, né? No esquema 4-3-3 e 4% no esquema 4-4-2, tá? Então é a primeira vez que a gente tem uma diversificação assim, né? Digamos. Né, apesar de ser muito maior o 4-3-3, mas a gente teve alguns 4-4-2, tá? Vamos começar então já falando do goleiro para vocês, tá? O goleiro mais indicado é o goleiro Rossi, tá? Do Flamengo. O Rossi ele tá com 42% de indicações. Depois a gente tem o Antony, tá? Do Internacional, com 30% de indicações. O Antony que tá nulo no Joga 10 News, tá? Então vamos estar atentos, né? Pode ser que o Rocher volte. Então, quem quiser botar o Antony, dá para fazer o hack com o Rocher, né? Apesar de que eu achar que muita gente tá indo com o Antony, né? Por questões de cartoletas, né? Para economizar, tá? E aí o Rocher é bem mais caro. Depois, o terceiro mais indicado que a gente tem é o Cássio, tá? O Cássio tá com 11% de indicações. E aí depois a gente tem empatados com 4% de indicações o Hugo Souza e o João Ricardo. A gente vai estar escalando o Cássio aqui, tá? Ao decorrer do vídeo vocês vão ver, né? Eu já fiz um esboço, então vocês vão ver que a gente fez algumas alterações por questão de cartoletas, tá? Então acompanhe o vídeo completo para vocês verem quem são os nomes, tá? E os percentuais de indicações, para de repente ali, né? Não pular o vídeo lá pro final e acabar perdendo aí as indicações, porque a gente fez algumas alterações, tá? Em outras posições também, tá? Eu vou estar botando aqui a princípio. Vamos estar botando aqui o Hugo Souza, né? A princípio aqui com o Cássio titular. Na zaga, galera, o mais indicado foi o Ortiz, tá? Aí a gente entra, né? Para quem lembra, para quem já acompanha a gente há um tempo, né? E para quem está chegando agora, a gente tem os jogadores-chave para a rodada. Que nada mais são aqueles jogadores que a galera chama de unanimidades, né? Eles não chamam de unanimidades, eles chamam de jogadores-chave. Né? Aqueles jogadores que, se você fugir deles, tem um risco alto na rodada, né? E o Léo Ortiz é um jogador-chave, tá? A gente começa a considerar jogadores-chaves a partir de 60% de indicações. E o Ortiz ele está com 81% de indicações. Depois a gente tem o Villalba, do Cruzeiro, com 58% de indicações, tá? Muito próximo, né, dos 60%. Mas por uma questão de cartoletas, tá? A gente vai estar botando o terceiro mais indicado aqui, que é o Vitão, com 16% de indicações, tá? Então percebam, eu mantive o Léo Ortiz, que está com 81%, muito forte. O Villalba está com 58, né, muito próximo ali dos 60, né, que seria um jogador-chave, né, os dois estão sendo a zaga praticamente da grande maioria. Mas aí a gente vai no nome alternativo aqui do Vitão com 16% de indicações. Depois a gente tem o Alexander Barbosa, né, do Botafogo, com 11% das indicações. O Léo Pereira com 9% de indicações. Empatados com 6% a gente tem Gustavo Mancha e o Brits, tá? Ambos aí do Fortaleza. Né, o Brits que deve atuar pela lateral, tá? Depois a gente tem ali empatados com 4% de indicações o Fabrício Bruno e o Kaká, tá? O Fabrício Bruno do Cruzeiro e o Kaká do Corinthians. Tá? Então, a princípio, essa é a nossa dupla de zaga, tá? Aqui nessa reserva a gente vai estar botando a princípio o Brits, show? Partindo pela lateral, galera, a gente tem mais um jogador-chave aqui que é o Kaique Bruno, tá? O Kaique Bruno com 83% de indicações, tá? Depois a gente tem o William do Cruzeiro, com 39% de indicações. Tá? E aí, por uma questão de cartoletas, né, a princípio eu vou estar indo aqui, né, com Varela. Tá? O Varela está com 20% de indicações. O Varela que está nulo no Joga 10 News. Né? Tem um embrolho ali na questão do Wesley, né, se vai ser vendido, se não vai. Então vamos acompanhar, tá? Até amanhã as notícias. Caso, né, o Wesley vá para jogo, tudo, a gente vai fazer a alteração aqui. Mas a princípio, por uma questão de cartoletas, eu não estou conseguindo dobrar com o William e estou optando pelo Varela aqui, tá? Ele está nulo no Joga 10 News, mas está provável que no Cartola. Vamos acompanhar as notícias aí para ver. Depois, empatados com 11% das indicações, a gente tem o Alexandro, né, do Flamengo, e o Aguirre do Internacional. O Aguirre do Internacional ele é dúvida tanto no Joga 10 News
quanto no Cartola, tá? Então, aguarda as escalações aí, que a gente vai ter a escalação, tanto do Flamengo quanto do Internacional, a gente vai ter as escalações desses times, tá? Depois, empatados com 6% de indicações, a gente tem o Mateuzinho do Corinthians e o Wesley, tá? Do Flamengo, que está nulo no Cartola, né? Então, como eu disse a vocês, a gente vai ter a escalação do Flamengo, vamos aguardar notícias também aí. Depois a gente tem ali empatados com 4% de indicações. A gente tem o Luciano Juba, o Matheus Bidu, o Paulo Henrique e o Bernabei. Bernabei que também é dúvida no Joga 10 News e no Cartola ele está nulo, tá? O Aguirre ele é dúvida nos dois, o Bernabei ele está nulo no Cartola, tá? E no Joga 10 News é dúvida, tá? Mas como eu disse a vocês, a gente vai ter a escalação do Internacional, tá? Então a princípio a gente está aqui com Kaique Bruno e Varela, tá? Nas laterais. Nessa reserva aqui a gente pode estar botando Matheus Bahia, tá? A gente pode estar botando aqui, né? Eu vou estar botando aqui Matheus Bahia mesmo, né? Ou de repente aqui uma apostinha, Lucas Piton é reserva mesmo, né? Aí é um fator pessoal. De técnico, pessoal, a gente tem aqui o Felipe Luiz, é o técnico mais indicado, 44% de indicações. Depois a gente tem o Leonardo Jardim, com 25% de indicações. Vai ser o meu técnico, né? Por uma questão de cartoletas, né? Ele custa 10,52. O Felipe Luiz custa 13,59, né? Um pouquinho mais de 3 cartoletas aí que eu estou economizando. Depois a gente tem o Leonardo Jardim com 25%, tá? O Roger Machado com 18% e o Cláudio Tencati com 9% de indicações, tá? Eu acredito muito que a galera, né, pode estar indo com o Tencati ali por uma questão de cartoletas, tá? No meio de campo, pessoal, a gente tem 2 jogadores chaves, tá? É o Arrascaeta, com 97% de indicações, e o Matheus Pereira, com 88% de indicações, tá? Então, esses dois aqui eu considero que são jogadores chaves, são base para a rodada, tá? E aí, o terceiro nome você pode estar diversificando, né? O terceiro nome mais indicado é o Garro, com 44% de indicações, tá? Depois a gente tem o Alan Patrick, que não fica muito atrás, com 41% de indicações. Também por uma questão de cartoletas vai ser o jogador que eu vou estar botando, né? Então, o Alan Patrick custa 13, o Garro custa 19,78, quase 20. Então, o Garro com 44, o Alan Patrick com 41, tá? Depois a gente tem o Jorginho com 13% de indicações, o Pochettino com 9% de indicações e o Rubens com 4% de indicações, tá? Então percebo que não há gama muito grande de meio-campistas, né? Gira muito em torno disso. Acho que a Arrascaeta e o Matheus Pereira são a base para a rodada. Então, você pode estar diversificando ali com o Garra, no Patrick, né? Para quem quer correr um pouco mais por fora, o Jorginho, o Pochettino e o Rubens, tá? Então esses são os nomes aí. Nessa reserva aqui a gente vai estar botando aqui o Pochettino, tá? Uma propaganda aqui sem querer. O Pochettino, show! E assim vai tomando forma o nosso time. No ataque, pessoal, a gente tem aqui mais 2 jogadores chaves, tá? É o Caio Jorge, com 98% de indicações, e o Memphis Depay, com 69% de indicações, tá? Depois a gente tem ali o terceiro mais indicado, é o Wesley do Internacional, tá? Com 48% de indicações. E daí depois a gente tem o Luiz Araújo com 46% de indicações, tá? Eu vou estar optando aqui pelo Luiz Araújo, tá? Aqui também uma questão de cartoletas, mas nem tanto, porque vai me sobrar um pouco, tá? Mas por uma questão de não dobrar o Internacional, optar por dobrar o Flamengo, tá? Então, né, só por uma questão aqui mais estratégica, tá? Eu estou fazendo essa opção, mas o Wesley está à frente, mas muito pouco à frente, né? O Wesley está com 48, Luiz Araújo com 46. Mesma coisa no meio de campo, né? O Garro está com 44, Alan Patrick está com 41. Então são nomes muito próximos, né? Essa terceira opção a gente está indo um pouco mais alternativa ali. Depois tem o Borré com 13% de indicações, né? Já cai um pouco, né? O Luiz Araújo era 46, o Wesley 48, o Borré cai para 13, né? Então já é um nome que corre mais fora da curva. Tem o Vegete com 11% de indicações e o Eric Pulga de titular com 6% de indicações, tá? Percebo que aqui eu falei só os nomes titulares, tá? Vamos falar agora sobre os reservas de luxo, né? O reserva de luxo é o Eric Pulga, o mais indicado, com 34% de indicações. Depois o Luiz Araújo, com 22% de indicações, tá? Depois o Borré, com 20% de indicações.
Empatados com 5% de indicações, a gente tem o Arthur do Botafogo, né? O Arthur, o bebê reborn, né? Não o Arthur Cabral, né? O novo Arthur do Botafogo, né? É o antigo, que joga pela ponta. 5% de indicações. O Wesley do Internacional com 5% de indicações e o Alan Patrick do Internacional com 5% de indicações, tá? Esses três estão empatados ali com 5% das indicações para a reserva de luxo, tá? Então percebo que o Luiz Araújo, como titular, ele está em 46% de indicações. Reserva de luxo ele está em 22% de indicações, tá? Se a gente somar os dois, dá 68% de indicações, tá? Então, é praticamente um jogador-chave, tá? Então, por essa questãozinha ali, eu optei por botar o Luiz Araújo aqui no time, não o Wesley, tá? Se a gente somar os números do Wesley, tá? É 48, com mais 5% de reserva de luxo ali que ele tem em alguns times ali, vai dar 53, tá? Então cai o número, né, total ali. E reserva de luxo nada mais é que um jogador a mais no time, tá? E para capitão, rapaziada, a gente tem o Caio Jorge com 86% de indicações, tá? É o capitão mais indicado. E aí quem quer correr um pouco mais por fora, com 5% de indicações, a gente tem empatados Arrascaeta e Memphis Depay, tá? Ambos estão empatados aí com 5% das indicações, tá? Esse é o nosso time aqui, tá? Estamos dobrando o Cruzeiro defensivamente com Cássio, Kaique e Bruno. Estamos dobrando o Flamengo com Léo Ortiz e Varela. Um SG do Internacional com Vitão, Leonardo Jardim, o técnico. No meio de campo, Matheus Pereira, Alan Patrick e Arrascaeta, tá? No ataque, Memphis Depay, Luiz Araújo, Caio Jorge de capitão, tá? Reserva de luxo, Eric Pulga. Lembrando aqui, né? O mais indicado no lugar do Ortiz aqui, no lugar do Vitão, seria o Vilauba, tá? No lugar do Varela, seria o William. No lugar do Cássio, seria o Rossi, tá? E no lugar do Léo Jardim, seria o Felipe Luiz. No lugar do Alan Patrick, seria o Garro. E no lugar do Luiz Araújo, seria o Wesley, tá? Só falando para vocês aí os nomes que são os mais indicados. A gente tem que fazer algumas adaptações aqui por questões de cartoletas, tá? Então, a princípio, esse é o nosso time, tá? Peço a vocês que deixem um like aí, fortalece o trabalho da gente. Vamos voltar com tudo nessa temporada. Fazer um convite a vocês. Hoje à noite a gente vai estar fazendo uma live lá no canal do meu amigo Edu, do Cartodados, tá? Seria a live de sócios, né? Só que a gente vai estar fazendo a live aberta, tá? Eu, o Edu, o Ebert, né? A gente vai estar fazendo a live de sócios aberta, né? Para trazer para vocês um time, tá? O time de sócios a gente vai trazer para vocês verem, tá? Acompanhar como é que é, tá? Acompanhar os materiais, tá? A gente vai estar trazendo os materiais na live, então a gente vai estar trazendo nossas análises para os sócios, né? A gente vai estar trazendo os materiais dos sócios. Então, um convite hoje à noite, às 7 horas da noite, tá? No canal Cartodados, para vocês acompanharem lá, verem todo o material, né? A gente está chamando a live a Masterclass, né? Ah, Diegão, quer vender o plano de sócio? A gente não vai ser hipócrita, né, rapaziada? A intenção é vender, né? No final da live vai ter o linkzinho lá com desconto top para quem quiser adquirir o plano, para quem gostar do material, para quem gostar, né, do time, das análises, tudo que a gente vai trazer lá, principalmente do material, galera. Se apeguem ao material que a gente traz, tá? Um material muito bom. É um material que a gente mesmo produz, né? Tanto o Ebert, quanto o Edu, quanto eu. Então é um material próprio, tá? É um material diferenciado, né? A gente sabe que muitos planos acabam tendo materiais iguais, né? Porque adquirem do fornecedor. E a gente tem um material próprio, tá? Então, se apeguem ao material, tá? Então, assistam a live, acompanhem lá, vejam se gostarem. Comprem, se não gostar, fica, né, o conhecimento que a gente vai agregar lá para vocês aí para essa rodada 3, tá? Todos estão convidados. A gente vai ser hipócrita, né, de dizer que não quero vender nada, não sei o quê. A live é Masterclass, é para vender o plano. Mas a gente vai agregar conhecimento demais aí para vocês. Então, todos estão convidados. É isso, rapaziada. Tamo junto, valeu, deixa o like aí. Amanhã tem café com o Diegão, hein?